paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Uma alegria estar aqui nessa noite, na presença do nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que tem cuidado dos seus filhos, daqueles que têm se permitido ser cuidado por esse Deus maravilhoso, por esse Deus bondoso. E isso é motivo de nós estarmos alegres aqui nessa noite. Você está alegre aqui na casa do Senhor nessa noite? Verdadeiramente você está feliz, o teu coração está alegre de estar na presença de um Deus que é santo, que é poderoso, que é grande, que tem todo o poder nos céus e na terra. Oh, Pai. Glória a Deus. Só isso, queridos, já seria motivo de sobra de nós termos um sorriso bem grande no nosso rosto, de nós termos as nossas mãos erguidas, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome desse Deus, que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que olhou para a minha vida e olhou para a tua vida, e um dia Ele decidiu: olha, eu vou me revelar para o Valmir, eu vou ter um encontro com o Pedro, eu vou ter um encontro com cada um de vocês. Foi Ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele olhou para cada um de nós e Ele nos encontrou. E por isso nós estamos aqui, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Pai bondoso, um Pai amoroso. Amém? Se você crê nisso, sente glorificando ao Senhor, exaltando a Ele. Aleluia. Santo. Não diferente das outras vezes, queridos, eu estou bem nervoso. Bem nervoso. Deus vivo. E uma das pessoas que me deu a oportunidade para pregar uma das primeiras vezes está aqui, o pastor Joel. E eu já falei isso talvez para os jovens, não me lembro se para toda a igreja, mas naquele dia fatídico eu estava com o microfone na mão, tremendo como sempre, Pedro. E daqui a pouco eu não enxergava mais nada quase. Foi branqueando tudo, a pressão foi baixando e eu quase desmaiei, sentei, mas eu segui, eu fui até o final. E todas as vezes que eu subo aquele degrau ali, isso me vem à mente e me traz uma consciência de que eu preciso depender dele, porque sem ele eu não posso fazer nada e eu não consigo fazer nada. E se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, porque com certeza teriam outras pessoas mais capacitadas, com mais conhecimento para falar do que eu. Mas Ele me escolheu e não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. E cumprir o propósito, a vontade de Deus é uma honra. Fazer a vontade dEle, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Ele tem pedido para nós. Nesse tempo, nesses dias, a gente não sabe até quanto tempo vai durar, mas enquanto nós temos força, enquanto nós podemos, nós queremos cumprir o ID, a vontade de Deus nessa terra. Amém? E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9. Nós vamos seguir dentro daquilo que Deus já tem falado no nosso meio nos últimos dias, nas últimas semanas. E quando eu vi no aplicativo, aqueles que servem na casa, a gente tem um aplicativo, né, de escalas dos dias e tal. Quando eu vi no aplicativo que estava para trazer a palavra no domingo, eu pensei assim: tá errado, irmão Valmir. Eu pensei, acho que o pastor se passou, né? Pensou que era para uma quinta, para um sábado, alguma coisa. E aí eu fui perguntar para ele: pastor, né? Tava lá o meu dia, né? Para trazer a palavra, tá certo? Ele disse: não, tá certo. Eu digo: Jesus, amém, amém, amém. E aqui nós estamos. E eu gostaria que você lesse comigo em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. E eu creio que talvez nessa noite, como o pastor perguntou aqui, nós não temos tantos visitantes. E talvez aqueles que estão nos visitando, eles conhecem a palavra de Deus, já lhe foi anunciado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eles já conhecem talvez as Escrituras. Então o início daquilo que Deus colocou no meu coração talvez não seja novidade para muitas pessoas que estão aqui. Mas Deus, desde o primeiro dia, quando realmente de fato eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra, me vinha uma palavra no coração e a gente vai meditar nessa noite. E fato é que quando nós estamos caminhando na nossa vida, trabalhando, estudando, levando a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, andando segundo o curso deste mundo, segundo as regras deste mundo, nós estamos indo, sendo levados por uma correnteza, por uma filosofia deste mundo. E quando Jesus, o Mestre, Ele nos encontra, Ele se apresenta para nós com o seu amor, Ele se apresenta para nós com o seu carinho, com o seu abraço, Ele se apresenta para nós com toda a humildade, Ele se revela para cada um de nós. E quando nós temos um encontro com Ele, todos aqueles aqui que já tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus, eles têm a sua vida transformada. Como o Tiago estava falando aqui antes, de um jovem, de alguém que foi criado dentro da igreja, servindo, mas que não teve um encontro com Jesus ainda. Mas eu creio que Jesus vai encontrar ele. Eu creio que esse jovem, esse rapaz, ele vai ter um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, a nossa vida que outrora ia segundo o curso desse mundo, ela muda de direção. A nossa vida começa a não mais fazer sentido aquilo que nós fazíamos, de acordo com aquilo que nós pensávamos, de acordo com as nossas atitudes que nós tínhamos outrora. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, a nossa vida, ela muda de direção. E nós começamos a não caminhar mais segundo o curso do mundo, mas nós começamos uma caminhada, uma jornada em direção a Cristo. As coisas que Ele tem preparado para as nossas vidas, as promessas que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, que são moradas celestiais. E Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, Ele cumpriu o seu ministério, Ele realizou muitas coisas, muitos milagres, e Ele cumpriu a sua missão. Ele tinha uma missão a ser cumprida, uma missão dolorida, uma missão sofrida, uma missão difícil, aonde Jesus ele teve que enfrentar aquele momento sozinho, longe do Pai, aonde ele orou ao Pai pedindo para que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, mas que não fosse realizada a vontade dele, mas a vontade do Pai. A obediência que ele tinha em relação à missão era maior do que aquilo que ele iria enfrentar. Ele tinha uma missão, ele tinha uma obediência dentro dele, e ele cumpriu aquela missão. E ele foi, se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, e ele realizou essa missão, e depois ele voltou aos céus, sentou à destra do Pai e está lá, à destra do Pai. Mas ele não nos deixou órfãos. E o nosso pastor falou aqui ontem, e por várias mensagens, Deus ele tem falado o mesmo assunto através de pessoas diferentes e de formas diferentes. E eu creio que isso é para que todos sejam alcançados. Porque cada um de nós, se a gente for analisar, a gente tem um método de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem mais assistindo vídeos, olhando, são mais visuais. Tem pessoas que aprendem mais, gravam mais o conteúdo, aquela informação que está sendo passada através de ouvir. Tem pessoas que precisam praticar para que verdadeiramente elas aprendam aquilo que está sendo ensinado para elas. E cada um de nós tem uma forma de aprender, de entender e de compreender. E Deus, Ele é aquele que esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E eu creio que Deus está falando isso, pastor.
de várias formas, de vários jeitos, através de várias pessoas, para que lá na frente a gente não diga: eu não fiquei sabendo, eu não ouvi, eu não entendi, eu não sabia o que tu queria de mim, Pai. Eu creio que Deus está falando e repetindo, assim como nós fazemos com os nossos filhos, que nós precisamos repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que entre na cabecinha deles, até que eles entendam, até que eles compreendam e até que eles obedeçam aquilo que está sendo dito. Eu vejo Deus como um pai amoroso, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua igreja. E que nessa noite você possa abrir o teu coração e que verdadeiramente você possa compreender aquilo que o Pai está querendo contigo, aquilo que Deus está promovendo nesses dias, a atitude que nós como filhos precisamos ter diante do nosso Pai Celestial. Amém? Quantos estão entendendo isso? E lá na década de 90, mais ou menos em 1990, faz bastante tempo, nós passamos por um grande avivamento no nosso país. Muitas pessoas se converteram nessa época. Tem alguém que se converteu nessa época? Levanta a mão, olha aqui, ó. E os meus pais, eles se converteram nessa época. Deus tirou eles aqui de Sapucaia do Sul, levou eles para São Paulo. Eles foram para lá por uma promessa de um trabalho melhor, de que eles iam mudar de vida, de que iam alcançar coisas materiais. E quando eles chegaram lá, aconteceu totalmente o inverso daquela promessa que tinha sido feita para eles. Eles começaram a trabalhar e aquilo que eles estavam fazendo não estava dando certo, começou a dar muito errado, por sinal. E eles começaram a passar por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade material, por uma dificuldade até de alimentação. E aí, enquanto eles estavam lá naquele lugar, sendo prensados, sendo espremidos, entrando num caminho que foi o caminho que Deus conduziu eles, para que eles se revelassem, para que eles tivessem um encontro com Cristo. Lá naquele lugar, longe da família, uma pessoa que estava desviada dos caminhos do Senhor falou de Jesus para eles, anunciou a Cristo para eles, e eles se renderam a Cristo. Eles foram para uma igreja, eles começaram a ouvir as boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho, e Deus conduziu as coisas para que eles pudessem retornar para Sapucaia. E isso há mais de 30 anos atrás. E eles, com aquela chama dentro deles, eles procuraram um lugar para congregar, um lugar para que eles pudessem estar, para que eles pudessem servir a Deus, para que eles pudessem andar com Jesus, conhecer mais a Jesus. E o fato de eu estar aqui hoje foi porque alguém tomou uma decisão lá atrás, foi porque alguém pagou um preço lá atrás, foi porque alguém talvez orou pela minha vida e pela tua vida. Então, se nós estamos aqui, é porque alguém fez algo, é porque alguém teve uma atitude, é porque alguém teve uma posição lá atrás, e Deus teve misericórdia, Deus teve bondade, Deus teve um tremendo amor pela minha vida e pela tua vida, e Ele nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos Ele, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos encontrou. Assim como aquela mulher que estava no poço, foi Jesus que encontrou ela, não foi ela que encontrou Jesus. E a vida daquela mulher foi transformada, e eu creio que a vida de muitos que estão aqui foi transformada. Nós andávamos segundo um curso, nós fazíamos as nossas vontades, nós vivíamos baseado na nossa mente, naquilo que o nosso coração dizia que era o certo, naquilo que o mundo dizia que era o certo, naquilo que o mundo nos conduzia. Mas quando nos foi revelado o amor de Deus, as coisas espirituais, as coisas eternas, nós mudamos de direção. E nós começamos a nos voltar e olhar para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Deus, aquele que nos encontrou, aquele que transformou a nossa vida, aquele que mudou a nossa história, aquele que tem escrito a cada dia uma nova história para a minha vida e para a tua vida e para a tua família. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando nós iniciamos essa trajetória, quando nós começamos essa caminhada com Jesus, nós começamos a abandonar algumas coisas que nós fazíamos.
Algumas coisas são instantâneas, Deus realiza, Ele tira, no mesmo momento que Ele se revela a nós, Ele faz o milagre e Ele exclui algumas coisas das nossas vidas, e outras coisas nós vamos deixando pelo caminho à medida que nós caminhamos. E quanto mais nós caminhamos em direção a Cristo, quanto mais nós vamos ao encontro dEle, mais parecidos nós ficamos com Ele, e mais nós vamos deixando a nossa carne de lado, as nossas vontades de lado, os nossos desejos de lado, e a vontade de Cristo, a vontade do Pai, aquilo que o Espírito tem para as nossas vidas vai ganhando força, vai crescendo, vai tomando domínio, vai tomando controle das nossas vidas. E quanto mais nós caminhamos em direção a Ele, mais parecidos com Ele nós ficamos. E lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 28, antes disso, lá em 2 Coríntios, abra comigo, no capítulo 5 e no versículo 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aleluia. Então, queridos, se nós encontramos a Cristo, nós passamos a viver uma novidade de vida. Nós somos agora uma nova criatura. Nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo, nós não vivemos mais segundo as nossas vontades, os nossos desejos, mas para aquilo que o Pai tem preparado para as nossas vidas. Nós passamos a viver uma nova trajetória em uma nova direção. E eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. E como eu falava, algumas coisas, o milagre, algumas coisas ficam para trás de forma instantânea. Alguns que fumavam no momento em que tiveram um encontro com Jesus, pararam de fumar. Alguns que tinham vício da bebida, no momento em que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais voltaram a beber. E lá em Efésios, no capítulo 4 e verso 28, vai dizer que aquelas práticas que antes nós tínhamos, antes de conhecer a Cristo, aquilo que nós fazíamos, que nos afastava de Deus, que desagradava a Deus, isso nós vamos começando a deixar de lado. Nós vamos abandonando isso dia após dia, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, à medida que nós vamos conhecendo a Ele, à medida que nós vamos nos aproximando dEle, nós vamos deixando isso de lado, porque o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e Ele vai nos mostrando aquilo que desagrada a Deus. E o nosso pastor falou aqui ontem ainda para os jovens, se nós fizéssemos uma enquete do que é o certo e o que é o errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, o que nos afasta de Deus e o que nos aproxima de Deus, na sua totalidade, queridos, eu creio que todos nós saberíamos responder da maneira correta. Mas muitas das vezes não são essas atitudes, não são essas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós ainda continuamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós continuamos fazendo coisas que nos afastam dEle, da presença dEle. O Espírito Santo de Deus nos afasta, se afasta de nós quando nós fazemos isso. E lá em Efésios 4:28 vai dizer que aquele que roubava, não rouba mais. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele entende que isso não faz mais parte da vida nova, daquilo que Deus tem para ele, então ele começa a abandonar. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fazia coisas erradas, aquele que matava, ele já não mata mais. Aquele que traía, ele não trai mais. Aquele que comprava e não pagava, ele não faz mais isso. Aqueles que disseminavam fofoca, inimizade, contendas, dissensões, ele não faz mais isso, porque isso não faz mais parte da nova criatura, do plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós agredimos a santidade de Deus, e isso
fazia parte da velha criatura. Então essas coisas precisam ficar para trás. E nós precisamos caminhar em direção a Cristo, em direção às coisas eternas, às coisas celestiais. E hoje ainda pela manhã foi falado isso, que os nossos olhos precisam estar olhando para o alto. Os nossos olhos precisam buscar as coisas do alto. As nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas escolhas precisam buscar as coisas que vêm de Deus para as nossas vidas. Porque se de fato, verdadeiramente nós tivemos um encontro com Jesus, nós precisamos deixar todo o pecado para trás. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos afasta da presença dEle para trás. E nós precisamos caminhar com fé. Nós precisamos caminhar sem olhar para trás, em direção ao alvo, em direção a Cristo, em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Uma vez que nós entramos nessa jornada, uma vez que nós entramos por este caminho, nós não podemos mais olhar para trás. Nós não podemos mais nos lembrar do Egito. Porque lá eu tinha isso, eu podia fazer aquilo. Os planos de Deus, os projetos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, é muito melhor do que as bandejas, os manjares e os prazeres deste mundo. A alegria que vem de Deus, ela é eterna, ela é permanente, ela independe de situações, de o teu time ganhar ou não, de tu ter um trabalho ou não, de as coisas darem certo na tua vida ou não, porque é uma alegria que vem de Deus. E ela preenche o nosso ser, e ela é de segunda a sexta-feira, a sábado e domingo, ela é todos os dias, ela nos acompanha. Ela é uma alegria que quando tu acorda, o teu despertador toca, Vini, na segunda pela manhã para ir trabalhar. Quando muitas pessoas talvez criticam, já começam a sua semana falando que coisa, que tristeza, que situação, tem que ir trabalhar, mais uma segunda-feira. Aqueles que têm a alegria dos céus agradecem a Deus. Que bom, Senhor, obrigado por mais uma noite de sono. Obrigado pela minha família. Obrigado por eu ter um trabalho, Senhor. Obrigado por o Senhor me suster, pelo Senhor me trazer o sustento para minha família, para minha casa. Obrigado por essa porta de trabalho, por essa empresa, por o Senhor usar o dono dessa empresa para me dar uma porta de trabalho, recursos, para que eu possa abençoar a minha casa, a minha família. A nossa perspectiva muda, a nossa visão muda, os nossos olhos mudam, porque agora nós não somos mais iguais àqueles que estão no mundo. Nós temos uma esperança, nós temos promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. E essa esperança, ela devia produzir dentro de nós alegria, e nós temos falado isso, Deus tem falado isso, sobre alegria, sobre contentamento genuíno, verdadeiro. Porque se nós estamos com Ele e nós estamos tristes, nós estamos aflitos pelas situações, pelas coisas que nos rodeiam, é porque os nossos olhos não estão nele, é porque os nossos olhos estão nas coisas terrenas. Se o nosso coração está aflito nesses dias pelo que tem acontecido na economia, pelas brigas políticas, pelas coisas que têm acontecido no mundo, é porque os nossos olhos não estão nele. O Tiago ainda falou aqui na sua oração: os céus não entram em crise, queridos. Os céus não têm crise, Deus não tem crise. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Ele não tinha um poder há 10 anos atrás e hoje Ele tem menos poder, não. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é Ele quem sustenta a tua vida, é Ele quem sustenta a tua casa, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá condições, é Ele que abre portas, é Ele quem te guarda, a tua direita, a tua esquerda, é o Senhor. A nossa confiança precisa estar nele, não na força do nosso braço, não no nosso conhecimento, não na nossa formação, não num canudo que talvez a gente conseguiu aqui nessa terra. A nossa confiança precisa estar somente no Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E nós vemos o Espírito Santo preparando os seus filhos, preparando a sua igreja para morar com Ele. Nós temos visto um empenho de Deus para preparar a sua igreja para morar com Ele, para preparar filhos para irem ter um encontro com Ele nos céus. Porque se o nosso coração se deleita nas coisas dessa terra e a gente não tem prazer nas coisas de Deus, eu te faço uma pergunta nessa noite: de que maneira nós vamos passar uma eternidade com Deus se o nosso coração não se alegra de estar na casa dEle? Se o nosso coração não se alegra quando é dia de nós virmos para a casa do Senhor? Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, nós somos privilegiados, queridos.
de termos um lar, de termos uma casa, de estarmos ligados num corpo, de termos recebido o Evangelho de Jesus, dele ter transformado as nossas vidas, ter mudado o curso das nossas vidas. Isso é motivo de sobra para nós termos um coração grato, um coração alegre, um coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, porque Ele tem cuidado de nós e Ele tem preparado os seus filhos para morar com Ele. Aleluia. Mas para ir para esse lugar não é de qualquer maneira. A salvação, ela é de graça, e quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos um encontro com Ele, quando nós somos batizados nas águas, ali nós alcançamos a salvação como ladrão da cruz. E se nesse momento, quando nós alcançamos a salvação, se o Senhor nos recolhesse, se o Senhor viesse nos buscar, nós estaríamos com Ele nos céus, no paraíso, como aconteceu naquele dia, no dia da crucificação de Jesus. Mas quando nós começamos uma caminhada com Jesus, quando nós temos a revelação daquilo que Ele fez pela minha vida e pela tua vida, nós precisamos corresponder àquilo que Deus está nos chamando. Se nós não correspondermos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não iremos acessar essa pátria celestial, aquilo que Deus tem para mim e para ti. Porque é como se com a nossa boca nós falássemos: eu te quero, Jesus, mas com as nossas atitudes nós negássemos a Ele. É necessário que aquele que crê no Pai, aquele que entende que Jesus pagou um preço por ele, é necessário que ele viva uma vida diferente, uma vida em santidade, uma vida separada das coisas deste mundo. É necessário corresponder àquilo que Deus tem nos chamado. É necessário atitude. E Deus tem falado isso de forma constante. Nós precisamos praticar, não adianta só conhecer a palavra. Não adianta só saber o que a Escritura nos disse. Nós, na segunda-feira, nós passamos a perna no nosso cliente, no nosso patrão. Não adianta, queridos. Se verdadeiramente a transformação de Deus ela não for de dentro para fora, e essa transformação ela não vir com boas obras, com frutos, como diz a palavra do Senhor, aquele que está ligado nele verdadeiramente, esse produz fruto. Esse tem uma vida separada das coisas desse mundo. Esse começa a fazer coisas que antes ele não fazia. Esse começa a praticar justiça, começa a praticar bondade, começa a praticar o amor. E isso é a obra do Espírito sendo gerada dentro de nós. E não é através da nossa força que nós vamos alcançar isso. Nós precisamos pedir: Espírito Santo, gera, realiza a tua obra dentro de mim. Nós precisamos do Consolador, daquele que vem para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos levar em direção ao encontro do Pai. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que o Pai enviou para nos ajudar, para nos preparar para o grande encontro com Ele. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. E nesse processo, Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias. Nós não podemos somente não fazer o que não pode, não é o suficiente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar a obra dele dentro de nós. Eu não posso simplesmente parar de passar a perna nos outros, parar de mentir. Eu só faço o que não pode, mas eu não faço aquilo que Deus espera que eu faça. Eu não posso simplesmente só parar de fazer as coisas erradas que eu fazia e ficar em cima do muro, e agora eu não faço mais o errado, mas eu também não faço o que é certo. Nós precisamos caminhar em direção a Jesus. E à medida que nós vamos caminhando em direção a Ele, nós automaticamente, o Espírito Santo vai gerando as boas obras dentro de nós. E nós começamos a corresponder ao chamado do Espírito. E nós começamos a fazer coisas que para o mundo é loucura, que para o mundo não faz sentido, que para o mundo é uma coisa totalmente fora, é uma coisa totalmente passada, retrógrada. Mas que para Deus são um fruto do Espírito dentro de nós. É o próprio Cristo sendo gerado dentro de nós.
É o Espírito Santo movendo, transformando as nossas vidas em pessoas que vão morar na eternidade com Ele. E eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento. Que você possa pedir para o Espírito Santo agora, para que Ele realize a vontade dEle dentro do teu coração. Porque essa vontade, ela não vem através do nosso esforço, ela não vem através das nossas obras, daquilo que nós podemos fazer. É o Espírito Santo que gera isso dentro de nós. Mas para que Ele gere isso dentro de nós, para que Ele mude coisas dentro de mim e dentro de ti, é necessário que você dê as chaves na mão dEle e que você fale: Espírito Santo, eu te entrego a minha vida. Eu não consigo, Senhor, frutificar, eu não consigo fazer, eu não consigo, Senhor, decidir pelo certo, eu não consigo, Pai. Mas eu creio no Teu Espírito Santo, eu creio no Teu agir, eu creio na Tua obra, Pai, eu creio no Teu poder, e eu sei que Tu pode realizar na minha vida, eu sei que Tu pode transformar a minha vida. Fale com Ele nesse momento, fale com Ele nesse momento, querido. Diga algo para Ele, diga algo para Ele. Dê as chaves do teu coração, da tua mente, da tua vida para o Espírito Santo realizar a obra dEle dentro de ti, para Ele transformar o que precisa transformar dentro de ti. Entregue para Ele, entregue tudo para Ele, entregue tudo para Ele nesta noite, querido. Não fique cuidando de áreas da tua vida, não fique governando sobre áreas da tua vida. Entregue tudo para Ele, entregue tudo aos pés dEle. Deixa Ele realizar a obra dEle na tua vida, querido, nesta noite. Eu sou só teu, eu sou só teu, eu sou só teu. Deus quer que nós avancemos em direção àquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele não nos quer parado num estágio: eu conhecia Ele, agora eu conheci alguns versículos da Bíblia, Ele se revelou para mim, eu tive um encontro, mas eu vou ficar aqui parado. Ele quer que a gente avance em conhecer Ele, em prosseguir em conhecer, e conhecer a cada dia mais, e irmos a cada dia em direção ao encontro daquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar prostrados, nós precisamos avançar em direção a Cristo, em direção a Ele. E isso é uma decisão diária, queridos. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Nós precisamos todos os dias, quando nós acordamos, renunciar o nosso querer, a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir o propósito, seguir os planos que Deus tem, seguir as promessas que Deus tem. Todos os dias nós precisamos decidir renunciar o nosso eu, o nosso querer, e ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus está buscando um povo santo, separado, de boas obras, e nós precisamos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como eu falei antes, nós não podemos somente parar de fazer as coisas erradas. Não basta, queridos. Nós precisamos começar a fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos leva para a presença dEle. E quantos estavam aqui no culto quando o nosso pastor falou sobre a benignidade? Benignidade. Amém? Vocês estavam, vocês lembram o que ele falou? Que a benignidade é você fazer o que é o certo, é você promover o que é o certo, promover o que é o bom, fazer o que é correto aos olhos de Deus, não ficar isento, não ficar parado, saber que pode estender a mão, saber que deve fazer algo e você não faz. Nós precisamos começar a promover aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E 3 textos enquanto eu estava meditando, e um deles foi o que Deus colocou inicialmente no meu coração. Estão todos lá no Evangelho de Lucas, e o primeiro dele está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25.
Quem quiser acompanhar, Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o verso 25, Jesus profere a parábola do bom samaritano. E diz assim o texto bíblico: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E ali Jesus começou a proferir a parábola do bom samaritano. E eu creio que todos conhecem a parábola do bom samaritano. Um certo homem caiu nas mãos de salteadores e ele ficou quase morto, ou meio morto, à beira do caminho, prostrado, jogado à beira do caminho. E passaram pessoas que teoricamente deveriam usar de compaixão, de misericórdia, de benignidade para com aquele homem. Certas pessoas que conheciam as Escrituras, que conheciam a lei, que conheciam o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, passaram por aquele homem que tinha sofrido um assalto, que tinha caído na mão dos salteadores. E o primeiro foi um sacerdote, ele vinha pelo caminho e ele passou e seguiu o seu caminho. Ele viu aquele homem, mas ele não parou. Depois veio um levita e ele viu aquele homem e ele seguiu o seu caminho. Mas no caminho Jesus disse que vinha alguém, um samaritano. E aqui eu grifei ainda que ele moveu-se de íntima compaixão para com aquele homem. E quando nós vemos esse moveu-se de íntima compaixão, nós nos lembramos de quem? De Jesus, que por muitas vezes ele se moveu de íntima compaixão por aqueles que estavam ao redor dele. E ele parou tudo o que ele estava fazendo, ele parou todas as coisas que ele estava fazendo para ter um encontro com pessoas, para abraçar pessoas, para mudar a vida de pessoas. Porque não adianta somente nós sabermos o que é o certo e nós não fazermos o que é o certo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós somos guiados e governados pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos passar por uma situação dessa e não ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus tinha quando Ele se encontrava com essas pessoas. É isso que Deus espera da minha vida e da tua vida. E daí lá no final Ele diz: qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse para ele: vai e faze da mesma maneira. Porque não adianta somente conhecer as Escrituras, conhecer a lei e não praticar ela. Não adianta ser doutor da lei, conhecer todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, e não praticar. Porque daí nós estamos sendo guiados pelo racional, pela nossa mente, e não pelo Espírito. Porque a obra do Espírito dentro de nós é bondade, é amor, é caridade, é temperança, é domínio próprio, é o fruto do Espírito. E quando nós somos governados por Ele, essas obras se manifestam nas nossas vidas. Quando nós estamos ligados em Cristo, essas obras automaticamente começam a ser manifestadas nas nossas vidas. E aí o outro texto que eu li está lá em Lucas, no capítulo 18 e o verso 18, que fala sobre um jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele lhe disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, a prática.
Ainda te falta algo, praticar tudo isso que você conhece. E aí Jesus disse para ele: vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Começa a me seguir, começa a fazer tudo aquilo que eu faço, começa a sentir tudo aquilo que eu sinto, começa a decidir tudo aquilo conforme eu decido, começa a fazer as tuas escolhas conforme eu faço. Começa a me seguir, começa a ser mais parecido comigo, começa a imitar os meus passos, começa a andar após mim, para tu olhar para mim e tu ser uma cópia minha, tu ser parecido comigo. E ali o texto vai dizer assim: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ele não conseguiu obedecer ao chamado de Jesus. Ele não conseguiu colocar em prática aquilo que Jesus estava requerendo dele. Ele não conseguiu abandonar a vida dele, os desejos dele, a vontade dele, o tempo dele, aquilo que ele fazia para começar a seguir a Jesus. Ele não conseguiu fazer isso. E nós precisamos tomar escolhas nas nossas vidas. Nós precisamos deixar coisas no caminho e precisamos caminhar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o terceiro texto também está lá em Lucas, no capítulo 16 e no verso 19, que vai dizer assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aqui nós temos o contraste de um homem que tinha tudo, que a palavra diz que todos os dias ele se vestia de linho puro. Ele se vestia de uma forma esplêndida, com a mais alta costura da época. Ele tinha muitos recursos, ele tinha muitas coisas terrenas. E tinha um contraste de um homem que estava à porta deste rico, que desejava ser alimentado pelas migalhas que sobravam ou que iriam cair da alimentação deste rico. E aqui nesses três textos que nós lemos, nessas parábolas, nesse relato de Jesus, nesses três textos que nós lemos aqui, nós encontramos algumas coincidências. Nós encontramos algumas coisas que se parecem e que estão nos três textos. E uma delas é que todas elas falavam de uma eternidade. Elas falavam de um dia, de algo aqui, físico, natural, que os nossos olhos contemplam, mas elas apontavam para uma eternidade. Elas apontavam para algo que vai além da nossa imaginação. Elas apontam para algo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Elas apontam para uma promessa de Deus, aonde Ele veio à terra, Jesus morreu pela minha vida e pela tua vida, mas Ele foi ao Pai preparar moradas para mim e para ti. Esses três textos, eles falam de eternidade. Esses três textos, eles relatam uma certa omissão e uma certa negligência por parte daquelas pessoas que estão envolvidas naquela história. Tanto do sacerdote que passou no caminho, do levita, do rico que tinha um pobre à porta da sua casa, e do jovem que queria alcançar a eternidade, mas que não conseguiu deixar para trás todas as coisas dessa terra. Nós temos ali pessoas que se omitiram ou negligenciaram o chamado, aquilo que Deus tinha para suas vidas. E todos eles conheciam as Escrituras, porque nós lemos ali que eles chegavam a Jesus e eles perguntavam: como eu faço para alcançar a vida eterna? O jovem chegou e perguntou para Jesus: como eu faço para alcançar a vida eterna? Aquele doutor da lei, ele chegou para Jesus e disse: como eu faço para alcançar a vida eterna? Porque eu já tenho feito tudo, eu tenho renunciado muitas coisas, eu não faço mais o que é proibido, eu não faço mais aquilo que teoricamente desagrada a ti, eu tenho feito tudo correto,
E Jesus mostrou para eles que não basta somente fazer o que não pode, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor espera para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que o Espírito precisa gerar dentro de nós. Não basta somente nós pararmos de fumar, nós pararmos de fazer as coisas erradas e simplesmente nós ficarmos parados esperando, não. Nós precisamos caminhar em direção a Cristo. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que Ele tem reservado e preparado para as nossas vidas. E isso precisa ser feito hoje, queridos. Não pode ser feito amanhã. Eu não posso esperar daqui um ano, daqui quando acontecer algo, não. O Senhor está clamando, Ele está pedindo. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Não espere o dia de amanhã. Faça isso hoje, decida isso hoje. Viver as coisas eternas, as coisas do Pai para as nossas vidas. Graças te damos, Jesus. Graças. E a parábola do rico e do Lázaro vai dizer que ele também conhecia as Escrituras. Ele conhecia a lei. Porque quando ele chegou lá num lugar de perdição, num lugar de sofrimento, ele olhou para cima e ele viu aquele pobre, aquele homem que tinha chagas no seu corpo. E aquele homem estava com o pai Abraão, sendo consolado, sendo abraçado. Então aquele homem conhecia as Escrituras. Ele sabia o que Deus espera. Ele sabia o que Deus tem, o que Deus espera, o que Deus fala. Mas ele não conseguiu estender a sua mão para aquele que precisava, que estava na sua porta. Ele não conseguiu praticar a lei de Deus. Ele não conseguiu praticar aquilo que Deus espera de nós, que é o amor ao próximo verdadeiramente. Que é o amor ao próximo verdadeiramente. Que é um amor sem esperar nada em troca. Que é mover-se de íntima compaixão por aqueles que precisam. Que é você se doar o teu tempo para abraçar uma pessoa. Que é você lembrar de uma pessoa no teu dia e interceder por ela. Que é você dedicar o teu tempo daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida para alcançar outras vidas no teu trabalho, na tua escola, por onde você passa. Não basta somente nós não fazermos o que desagrada a Deus. Nós precisamos fazer o que agrada a Ele. Nós precisamos caminhar em direção a Ele. Nós precisamos fazer o que agrada ao Senhor. E para que isso aconteça, é o Espírito Santo que gera dentro de nós. E você tem a chave, você pode entregar para Ele e dizer: Espírito Santo, realiza a tua obra dentro do meu coração. Arranca tudo que precisa ser arrancado, tira tudo que precisa ser tirado. Promove, gera dentro de mim a obra do teu Espírito Santo. Eu não tenho amor, eu não consigo ter amor, eu não consigo ser bondoso, eu não consigo ter um olhar de misericórdia, mas Tu é misericordioso, Senhor. Que o Senhor possa me encharcar com a Tua presença, que o Senhor possa me encharcar com o Teu Espírito Santo e que eu seja parecido contigo. Que você nessa noite possa pedir isso para o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está procurando os corações abertos, os corações rendidos, que estão desejosos pela presença dEle. Os corações que estão querendo verdadeiramente ser transformados. Não corações que somente querem deixar aquelas coisinhas e ficar numa vida morna. Porque a gente sabe que as coisas de Deus não existe uma terceira via como a política. Tem a extrema esquerda, a meia esquerda, o perto da esquerda, o centro de direita, esquerda. Nas coisas do homem tem muitos caminhos. Nas coisas de Deus só tem um, é o caminho dele, é o caminho estreito. Qualquer outro caminho que você esteja trilhando que não seja esse caminho, não é o de Deus, querido. Amém. Glória a Jesus. Não existe é ou o céu ou é o inferno. É ou a santidade ou o pecado contra Deus. É ou nós agradamos a Deus ou nós desagradamos a Deus. É ou nós caminhamos em direção a Ele ou nós nos afastamos dele. Não tem uma terceira via ou em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir o nosso coração se nós vamos servir ao Senhor. Se nós verdadeiramente queremos viver isso, queremos nos entregar para isso, ou se nós vamos nos isentar. E o Senhor tem falado isso aqui muitas vezes. O Senhor precisa, Ele deseja que você tome uma decisão diante dEle. Aleluia! E existe uma lei na física que diz que dois corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço. Quem aqui já estudou isso na física? Aí, agora o pessoal ficou até triste, né? Meu Deus.
Lá tem uma lei da física que diz que dois corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço, que é a lei da impenetrabilidade. Que palavra difícil, né? E lá em Tiago, no capítulo 13, no verso 11, vai dizer que uma fonte, ela não pode jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar água salgada. Uma fonte, ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Não tem como no final de semana eu levantar as minhas mãos, eu sou de Deus, e o pastor ainda falou isso aqui ontem. Eu sirvo a Deus e na segunda-feira eu boto Deus numa caixinha, eu esqueço Ele, eu vou buscar Ele só no sábado ou no domingo quando eu venho para o culto. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas que estão lá no teu trabalho esperam atitudes tuas. As pessoas lá na tua casa esperam uma atitude dos céus que vem da minha vida e da tua vida. Elas esperam um posicionamento, elas esperam um caráter de Cristo sendo gerado dentro de nós, sendo impresso dentro de nós. E isso acontece à medida que nós caminhamos em direção a Ele, à medida que nós permitimos que Ele se revele a nós, que Ele molde a nossa vida, que Ele trabalhe nas nossas vidas. E nós estamos em guerra. A nossa pastora falou no domingo passado que todos nós estamos em guerra. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, agora nós estamos em luta, em guerra contra as coisas do mundo, contra as coisas malignas, contra as coisas que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Queira você participar ou não, você está nela. Nós estamos em guerra do bem contra o mal, das coisas de Deus contra as coisas de Satanás. E Deus tem nos despertado para, ao longo desse mês, fazermos a campanha às terças-feiras para trazer esse assunto, para que nós possamos nos posicionar nisso. E eu confesso para vocês, queridos, que eu sou uma pessoa que eu evito conflito. O conflito está aqui nesse caminho, eu desvio do conflito. Eu não gosto de embate, de guerra. Eu não gosto de situações nesse nível. Quando tem uma situação que pode gerar um embaraço, eu vou por outro lado. Mas não é mais tempo de nós ficarmos isentos daquilo que Deus está fazendo. A nossa família precisa de uma posição nossa. Os nossos filhos precisam de uma posição nossa. A nossa cidade precisa de uma posição nossa. O nosso estado precisa de uma posição nossa. Dos filhos de Deus que se levantam em oração, que se levantam numa posição diante de Deus e assumem essa posição, lutando, guerreando as coisas espirituais. Como eu disse aqui, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E se nós não estamos ocupando o espaço que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, alguém está ocupando. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Se na tua vida com os teus filhos, com os teus relacionamentos com Ele, você não está cumprindo o teu papel de pai, o teu papel de mãe, se você não está ocupando esse espaço, ele não vai ficar vazio. Alguém vai ocupar. O mundo vai ocupar, as coisas deste mundo vão ocupar, as amizades deste mundo vão ocupar, tu pode ter certeza, queridos. Se nós não ocuparmos a posição que Deus tem nos chamado, que Ele tem pedido para que a gente tome, para que a gente se coloque nessa posição, ela não vai ficar vazia. Ela vai ser ocupada por outra coisa, por outra pessoa, por outros pensamentos, por outras ideologias. E tu pode ter certeza que se não for ocupado por um pai que é sacerdote, por uma mãe que ora, por alguém que se posiciona na sua casa, por alguém que se posiciona no seu trabalho, as trevas vão se posicionar. O mundo espiritual está aí trabalhando. O pastor Joel ainda falou hoje de manhã que enquanto ele estava trabalhando, ele via muitos trabalhos feitos na nossa cidade, aqui onde nós moramos. O mundo das trevas está trabalhando, eles estão caminhando, eles estão se movendo. E os filhos de Deus parece que estão isentos, estão ali, não, está tudo certo. Eu não estou fazendo o que era errado, aquilo que eu fazia antes eu já não estou fazendo mais. Mas eu também não estou me posicionando nas coisas de Deus. Eu estou isento nas coisas do Pai, naquilo que Deus está requerendo, no posicionamento que Deus está requerendo, no caminhar que Ele está me pedindo, eu estou isento. Eu estou sendo negligente, eu estou sendo omisso.
E aqui todas essas parábolas que nós lemos, nós vimos ali homens que foram negligentes, com pessoas, com almas, com vidas, e que eles não tomaram uma posição diante de Deus, que eles sabiam que eles precisavam tomar. Eles sabiam que precisavam se posicionar, eles sabiam o que precisavam fazer, mas eles não fizeram. E aqui eu já vou encerrar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, eu vou ler para vocês. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Porém Davi ficou no palácio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis iam, saíam, se moviam para a guerra, Davi ele terceirizou isso. Davi ele terceirizou essa responsabilidade. Davi ele terceirizou essa missão. Ele disse assim: não, ore o pastor por mim, ore os obreiros por mim, orem os anciãos por mim, orem os outros, jejuem os outros, paguem o preço os outros, e eu não vou para a guerra, eu não vou para a batalha. Essa foi a atitude de Davi, num tempo onde era para ele estar numa posição, no tempo onde era para ele estar no campo de batalha, no tempo onde era para ele estar com a espada, com o escudo preparado para o lançar do inimigo contra as nossas vidas, contra os filhos de Deus. Ele ficou no palácio. No tempo que era para ele estar guerreando, estar posicionado, estar vigilante, estar atento para aquilo que Deus iria fazer, para a batalha, para aquilo que Deus estava movendo, ele ficou no palácio, nos deleites. E a palavra diz que enquanto ele estava no palácio, tem um clichê, né, uma metáfora que diz que a mente vazia, ela é um campo fértil para o inimigo. E enquanto ele estava no terraço, sem ter o que fazer, ele contemplou algo e ele desejou algo, e aquilo gerou uma consequência muito grande para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Então não é tempo, queridos, de nós ficarmos isentos àquilo que Deus está fazendo. Não é tempo de nós ficarmos omissos àquilo que Deus está promovendo. É tempo de nós nos posicionarmos, de nós tomarmos uma atitude diante de Deus. É tempo de nós nos levantarmos em oração. É tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de nós correspondermos àquilo que Ele tem falado à sua igreja neste tempo. E eu te convido nessa noite a ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Talvez a tua vida está tudo certo. Você está com saúde, a tua esposa está com saúde, o teu casamento está tudo bem. Os teus filhos estão bem, você tem um salário no final do mês. A tua vida está tudo certa. E daí você pode estar se perguntando: por que eu vou pagar esse preço? Por que eu vou entrar numa guerra que talvez não é minha? Por que eu vou me posicionar? Por que eu vou botar o meu nome no grupo, me dispondo a orar, a jejuar um dia por semana? Por que eu vou participar desse encontro aqui, de 3 encontros que vai ter sobre batalha espiritual, sobre as armas espirituais que Deus tem para os seus filhos, que nós precisamos usá-las neste tempo? Amém. Não é tempo, queridos, de nós ficarmos no terraço. Não é tempo de nós ficarmos omissos, alheios àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos nos posicionarmos nele. Nós não podemos somente não fazer o que é errado. Nós precisamos fazer o que é certo. E lá em Tiago vai dizer assim, que aquele que sabe o que é certo, o que é bom, o que é o bem a ser feito, e ele não faz, ele comete pecado. Nós não pecamos somente quando nós fazemos coisas erradas diante de Deus. Quando nós vemos alguém precisando, quando nós vemos aquilo que é o certo a ser feito, quando nós vemos o que é correto a ser feito, o que é justo a ser feito, e nós não fazemos, nós estamos pecando.
E o único que pode gerar isso dentro de mim, dentro de ti, é o Espírito Santo. O único que pode gerar esse fruto dentro de nós sermos mais parecidos com Ele. Nós temos o amor, nós temos a caridade, nós temos o domínio próprio, a temperança, a benignidade. É o Espírito Santo dentro de nós, queridos. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer gerar isso dentro da tua vida. Mas Ele precisa de uma posição tua nesta noite. Ele precisa de um posicionamento teu nessa noite. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra as trevas. O inimigo, ele tem tentado contra as nossas famílias, contra as crianças, contra os jovens, contra os adolescentes. E muitos pais têm estado sonolentos em meio a tudo isso que está acontecendo. O mundo tem caminhado a passos largos para a perdição, e tem pessoas que está tudo certo, eu já não estou mais fazendo aquelas coisas erradas, eu não faço mais aquilo que desagradava a Deus, mas eu também não estou fazendo o que é certo e que agrada a Ele. E um filho verdadeiro, um filho genuíno, ele busca saber e fazer aquilo que agrada ao Pai. Ele busca ser mais parecido com o Pai. Ele busca estar no centro da vontade do Pai. Ele busca fazer o que agrada ao Pai. Ele busca fazer o que o Pai tem prazer na vida dele. Aleluia! Glória! Nós precisamos corresponder ao Senhor nesse tempo, querido. És poderoso, Pai. Nós precisamos corresponder ao Senhor nesse tempo. Nós só iremos morar com Ele se nós formos parecidos com Ele. Se nós deixarmos o Espírito Santo transformar as nossas vidas. E eu não quero chegar diante desse dia, diante do Senhor, e Ele falar para mim: aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque tu sabia o que tinha que fazer e tu não fez. Porque tu sabia o que era certo a fazer e tu negligenciou, tu não fez. E o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Não há mais tempo para nós ficarmos dormindo, para nós ficarmos acomodados, para nós ficarmos no palácio no tempo de guerrearmos. Não há mais tempo para nós cedermos às coisas deste mundo, para nós abrirmos exceções para as coisas deste mundo. Ah, isso não faz mal, isso não tem problema, isso não me afasta de Deus, isso está tudo certo. Antigamente isso não podia, mas hoje está liberado. Não é mais tempo de nós fazermos concessões. É tempo de nós fazermos renúncias diante de Deus. É tempo de nós renunciarmos às coisas que aparentemente não são más, que aparentemente não nos afastam de Deus, mas por amor a Ele nós vamos entregar. Por amor a Ele nós não vamos mais assistir, por amor a Ele nós não vamos mais participar, por amor a Ele nós não vamos mais olhar isso, por amor a Ele nós não vamos mais ter isso no nosso telefone, na nossa vida, na nossa rotina. Que você possa renunciar a algumas coisas que aparentemente não te afastam de Deus. Que você possa tomar uma posição diante do Senhor nessa noite. O grupo vai estar louvando. E eu te convido nessa noite, se você precisa tomar uma posição diante de Deus. Se você você conseguiu não fazer mais as coisas erradas. Você tem conseguido viver sem fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas talvez você não tenha caminhado em direção àquilo que Ele pede, em direção às coisas que agradam ao Pai, em direção àquilo que Ele tem para a tua vida. Hoje é o dia oportuno, queridos. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Hoje é o dia oportuno para você caminhar em direção ao Altíssimo, para você caminhar em direção às coisas de Deus, para você tomar uma posição na tua casa, na tua vida, nos teus relacionamentos. Hoje é o dia oportuno, queridos. Não fique no palácio no tempo em que você deveria estar guerreando. Não fique no palácio desfrutando das bênçãos de Deus enquanto você deveria estar na guerra. Tome uma atitude, uma decisão diante de Deus nessa noite. Não fique acomodado, não fique omisso. Não fique omisso diante das coisas que Deus tem falado nessa casa. Não fique alheio àquilo que Deus tem requerido da sua igreja. Tome uma posição diante de Deus.